Graça e paz, meus irmãos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Estamos aqui para mais uma mensagem de esperança dessa semana. Não sei qual horário que você vai ouvir essa mensagem, mas o meu desejo e minha oração é que ela possa falar com você. Amém? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu fracassado alguma vez? Você já se sentiu desanimado ou não ter conseguido algo? Você já se deparou com pessoas falando e tentando falar para você que você é mais que vencedor, e a palavra de Deus nos garante que nós somos em Cristo mais do que vencedores? Mas chegam momentos em que nós nos deparamos com a tristeza de um fracasso. Talvez nós tentamos fazer algo que realmente nós gastamos dedicação, esforço, investimos tempo, investimos nossa vida em algo, e de repente, do nada, assim, você se depara que tudo aquilo que você investiu não valeu, ou não deu certo, ou não conseguiu concluir, e você teve aquele sentimento de fracasso. Já aconteceu isso com você? Isso às vezes nos confronta um pouco, né? Porque nós estamos sempre acostumados à ideia de que nós somos vencedores, e de fato somos. Mas nós nos deparamos às vezes com situações que nos levam ao fracasso. E por falta de entendimento, muitas vezes o fracasso nos traz frustrações, nos traz depressões, nos traz uma tristeza profunda, a ponto de nós queremos desistir de tudo, desistir das coisas, desistir da vida. Já teve essa sensação? Talvez não de desistir da vida, não chegou a esse ponto, mas de desistir de um projeto, desistir de algo que você sonhou. Já aconteceu isso com você? Comigo já. E não foi só uma vez, né? Muitas vezes. E sabe, irmãos, esse sentimento de fracasso, essas coisas que acontecem conosco, nós precisamos entender esses momentos que nós passamos, para que nós possamos buscar em Deus a solução, ou algo que possa nos trazer a certeza de que Deus está conosco. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto de alguém que realmente passou por um momento de fracasso, que foi Pedro. Lá no Evangelho de Lucas, aliás, os 4 evangelhos narram muito bem isso, mas lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 54 até o versículo 62, eu vou ler rapidinho aqui, não quero me estender muito, mas diz assim, ó: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais? Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado há cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também esse verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltou-se o Senhor, né, Jesus, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha só, irmãos. Pedro fracassou. Pedro fracassou. Pedro, alguns momentos antes, estava com Jesus ceando. Jesus, ele chega e pergunta para os discípulos: Olha, quem as pessoas estão dizendo que eu sou por aí, né? E alguns falaram assim: uns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Elias e tal. E Pedro falou: Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ficou animado com aquilo e falou: Olha, Pedro, foi Deus, foi o Espírito Santo que revelou isso para você. Parabéns, cara. Olha, sobre você eu edificarei a minha igreja, né? E pouco tempo depois mesmo, Jesus, ele começa a dizer que ele vai ser preso, que ele vai passar por um momento da cruz, né? E começa a alertar os discípulos, preparar os discípulos. E Pedro fala assim: Não, você não vai. Se você for, nós vamos junto com você.
E Jesus ele fala assim: Pedro, olha, é o seguinte, velhão, deixa eu contar uma coisa pra você. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro acho que ficou com aquele pensamento: poxa, eu acho que o mestre deve estar enganado, porque eu não vou negar, eu não vou sair de perto. E aí tem aquele momento em que Jesus está ali orando, né, no monte, no Getsemane e tudo mais. Chega Judas com os soldados para prenderem a Pedro para prenderem Jesus, né? Chega Judas com os soldados para prenderem Jesus. E Pedro tá ali e de repente naquela confusão dos soldados, Pedro arranca lá uma espada, uma faca, uma espada e corta a orelha do Malcolm lá, que é o soldado. E Jesus ele orienta Pedro: Pedro, não é assim, não é dessa forma, né? E vai lá e conserta a orelha do soldado, né? Cura lá o soldado. E Pedro, acredito que nesse ímpeto dele ter feito, puxado essa espada e cortado a orelha, justamente na intenção de: olha, mestre, não, nós estamos contigo, nós vamos te defender, nós estamos juntos, não vamos largar o Senhor. Mas aí Jesus é preso. E durante toda a questão do tribunal e toda a questão lá de Jesus começa a ser, enfim, açoitado e tudo mais, Pedro ele chega no pátio para poder observar o que está acontecendo. E aí ele é confrontado 3 vezes. E nas 3 vezes que ele é confrontado sobre a questão de ele estava com o mestre, ele andava com Jesus, Pedro nega. E o texto fala aqui que, estando Pedro a falar ainda, na terceira negativa, né, o galo cantou, né? Estando ele a falar, o galo cantou. E ali Pedro percebeu que ele fracassou. Percebeu que tudo aquilo que ele tinha montado, que tinha planejado, caiu por terra. Todo aquele planejamento de seguir o mestre, de estar junto, ele percebeu que, olha, realmente o mestre tinha razão, né? E ali ele ficou frustrado porque ele fracassou. O texto fala que ele chorou amargamente. E quantas vezes nossos fracassos, nós também choramos amargamente, não é verdade? Mas tem algo maravilhoso nesse texto. Primeiro que fala que o Senhor olhou, fixou os olhos em Pedro. E Pedro viu Jesus olhando para ele. Bom, para Pedro, de repente, esse fixar o olhar, esse olhar de Jesus, talvez para Pedro foi um olhar de: olha, tá vendo? Eu te avisei. Eu sabia que você ia fracassar. Para Pedro, né? Então talvez Pedro olhou para Jesus, vendo aquilo tudo, achando que aquele momento em que Jesus estava olhando para ele era justamente por causa que Pedro tinha fracassado. E nós vemos que o texto fala que Jesus olhou para Pedro. Sabe o que a gente aprende com isso, irmãos? Que até mesmo nos nossos fracassos, Deus está olhando para nós. Até mesmo nos momentos em que nós erramos, ou nos momentos que nós falhamos, Deus está olhando para nós. Jesus está olhando para nós. Jesus estava olhando para Pedro. E aquele olhar de Jesus não era um olhar de acusação. Quando Jesus olhou para Pedro, eu acredito que aquele olhar de Jesus foi um olhar de amor. Um olhar onde Jesus estava falando assim: Pedro, eu te conheço. Quando nós fracassamos, Jesus olha para nós e fala assim: meu irmão, meu querido, eu te conheço. Eu sei das suas limitações. Eu sei das suas fraquezas. Eu sei dos momentos de tristeza e de frustrações que você passa. Mas pode ter certeza que a partir do momento em que você começar a agir de acordo com a minha palavra e não com suas próprias forças, eu vou restaurar a sua vida. E é isso que o Espírito Santo está ministrando para nós hoje. Se você de repente se frustrou, se você de repente fracassou por algo que você tentou, experimenta começar a entender que Jesus estava ali naquele momento olhando o seu fracasso e dizendo: olha, se você deixar na minha mão, eu vou cuidar disso para você e eu vou te abençoar. E eu vou fazer com que você entenda que eu também sou um Deus da vitória e um Deus que te olha nos momentos de fracasso e de tristeza. Eu estou contigo, eu vou estar sempre com você. Então, meus irmãos, Jesus olhou para Pedro. Jesus olha para você nesse momento e diz assim: olha, fique em paz, porque lá na frente tem algo maravilhoso
para acontecer na sua vida. E não foi diferente na vida de Pedro. Porque quando nós fracassamos, quando nós erramos, a nossa ideia é o quê? Fugir, se esconder ou largar tudo, não é isso? Foi o que Pedro fez. Ele foi pescar novamente. Ele foi novamente voltar a fazer aquilo que ele fazia antes, porque para ele não tinha mais sentido tudo aquilo. Mas Jesus, ele foi até Pedro, foi buscar Pedro. Chegou no momento em que ele olhou para Pedro lá dentro do barco. A palavra diz que Pedro ele desceu do barco. Jesus chamou Pedro de lado e falou: Pedro, você me ama? Irmãos, Jesus dá uma outra oportunidade. Mesmo em meio aos nossos fracassos, até ministerialmente, o Senhor nos dá uma nova oportunidade. E talvez seja um momento que você está pensando: poxa, fracassei em tantas coisas, tenho fracassado em tantos momentos, né? Tantas palavras de vitória sendo proclamadas e eu só tenho experimentado os fracassos. Saiba que Jesus está olhando, e a partir do momento que você crê na palavra do Senhor Jesus, você vai entender que Ele vai olhar para você e Ele vai estender as mãos e vai te conduzir para aquele propósito na qual Ele tem estipulado para a sua vida. E aí você vai começar a experimentar, aí sim, as vitórias do Senhor. Amém? Lá em Romanos 8, né? Versículo 1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só que interessante, o mesmo texto de Romanos que fala que nós somos mais do que vencedores, fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então vamos deixar de lado nossas maneiras próprias de conduzir a vida e vamos entregar nossas vidas na mão do nosso maior condutor, que é Jesus Cristo, porque se estamos em Cristo, não haverá condenação sobre as nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esse momento. Abençoe meus irmãos que estão passando por dificuldade, por momentos de frustração, por momentos de desânimo. Que o Senhor, ó Pai, possa olhar para eles agora. Que eles possam entender que o Senhor não somente olha para a vida deles, mas que o Senhor contempla o momento que eles estão passando e que o Senhor quer realmente resgatá-los desse momento e trazer uma nova perspectiva de vida. Esteja abençoando nossos irmãos, ó Pai. Sabemos que as frustrações acontecem, sabemos que as tristezas elas vêm, mas o Senhor é maior e não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, esteja abençoando meus irmãos, que eles possam entregar as suas vidas completamente ao Senhor, para que o Senhor possa conduzi-los na direção daquilo que o Senhor realmente deseja e que não haja mais fracasso, e sim apenas as vitórias do Senhor Jesus na vida de cada um. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima mensagem de esperança. Tchau.